Olá, queridos alunos, voltamos hoje com a segunda unidade de Panorama do Novo Testamento. Hoje nós iremos dar uma visão panorâmica acerca do evento crucial, a carreira de Jesus. Nós iremos abordar, conforme aí o slide na tela, a vida de Jesus, os 4 evangelhos, introdução panorâmica da vida e do ministério público de Jesus, estudo harmonístico dos evangelhos, os primórdios, o grande ministério galileu, ministério posterior na Judéia e Pérea e o grande desfecho. Passando agora para o próximo slide, nós iremos tratar sobre a vida de Jesus. No texto lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A plenitude dos tempos. O Messias ele chegou no momento em que o tempo completou, foi completado. E o Messias chegou justamente para cumprir a sua grande missão. Nós iremos estudar agora a vida de Jesus de forma panorâmica, falando sobre as fontes que nós poderemos consultar acerca da sua biografia. Quais são essas fontes? Mas antes dessas fontes, vocês verão aí no slide, na tela, nós iremos interagir muito nesse módulo com o slide, porque tem muitos gráficos. E nós temos aqui uma linha do tempo bíblica, onde situa aqui a chegada do Messias. Em que período ele chegou? Foi no Império Romano. Quem estava como imperador romano era César Augusto. E na Palestina, quem estava governando era Herodes o Grande, aí começando a dinastia herodiana, certo? Então passou por Herodes o Grande, depois em seguida para Herodes Antipas. No período da sua crucificação, quem estava governando ali em Jerusalém não era Antipas, porque era um rei muito déspota, né? E aí a população se rebelou, foi ao império, dar um fora aí em Herodes. E quem o império manda, o império romano, nós vemos aqui, foi Pilatos, Pôncio Pilatos, que estava naquele período onde o Senhor Jesus foi crucificado. Bem, que fontes são confiáveis para estudarmos sobre a vida de Jesus? Nós temos as fontes primárias, as fontes secundárias e terciárias. Com certeza, as fontes mais confiáveis são os 4 evangelhos, os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tendo aí os sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, porque como evangelhos sinóticos, eles têm uma visão em comum. Sinótico significa isso, visão em comum. E João, o outro evangelista. Os 4 evangelhos canônicos, como diz aí no slide que você está vendo na tela, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, com todo direito eles figuram em primeiro lugar como as principais fontes de estudo sobre a vida de Jesus. São as fontes autorizadas, as fontes confiáveis. E quais são as fontes secundárias e terciárias que falam acerca da vida do Messias? Nós temos aí o historiador do primeiro século, Flávio Joséfo. O Talmud babilônico também fala alguma coisa acerca de Jesus. Os escritores romanos Plínio, o jovem, Tácito, Suetônio e Luciano. Mas essas fontes secundárias, a priori, elas não servem para estudar a biografia do Messias. Antes, elas provam apenas que Jesus Cristo existiu naquele período. Temos também o material ágrafo. Que material é esse? Que não está escrito em nenhum lugar. Tem um texto lá em Atos 20:35 que o apóstolo fala uma expressão de Jesus que não está escrita nos evangelhos, mas bem-aventurado é dar que receber. E a antiga tradição coloca esses ágrafos também como fontes para o evangelho. Temos também os papiros de Oxirríncos, é bem difícil a pronúncia, e o evangelho de Tomé. Esse se aproxima um pouco das expressões que Jesus utilizou. Também foram utilizados como fontes para a pesquisa acerca da biografia do mestre. E, por último, os evangelhos apócrifos, que não são confiáveis. Por quê? Eles tratam sobre a infância de Jesus como aquela infância mitológica,
né, cheia de lendas, e apesar da Igreja Católica ter considerado como evangelho, mas a Igreja Cristã Protestante, né, evangélica, não aceita. Então, os evangelhos apócrifos não são fontes confiáveis. Bem, a partir dessas fontes secundárias e terciárias, surgiu então a alta crítica, né? Não menos importante que a baixa crítica, que é o que eu falei no estudo anterior, ou crítica textual, que é aquela que estuda quais os melhores papiros, né, que se tornaram fonte para a escrita do Antigo Testamento. Nós temos a alta crítica, que busca responder a autoria, a data, o propósito, o local em que foram escritos os evangelhos. Né? Nós temos duas subdivisões aí importantes da alta crítica que eu quero mencionar aqui. São muitas subdivisões, mas eu quero mencionar apenas duas subdivisões, que é a crítica das fontes do evangelho, que fala sobre a tradição oral. Vejam então que no período de Cristo até, né, a sua morte, ressurreição e em seguida o estabelecimento da igreja, não haviam escritos, os evangelhos não estavam ainda escritos, então havia o quê? Uma tradição oral. Inclusive, se formos datar os escritos mais antigos acerca do Messias, não são os evangelhos, são as epístolas paulinas, Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, certo? Então, a crítica das fontes dos evangelhos fala sobre essa tradição oral. E, de acordo com o slide que você está vendo aí, uma dessas respostas é a teoria da tradição oral, que diz que as semelhanças se devem a uma rápida cristalização da tradição acerca de Jesus em forma oral mais ou menos fixa e que posteriormente veio a assumir a forma escrita. E a próxima crítica, que eu acho que é a mais perigosa, né, sem querer ser tendenciosa, é a crítica da forma dos evangelhos, que ela ganhou notoriedade com Bultmann, um teólogo aí, a partir do século XX, final do século XIX, início do século XX, que ele fala sobre a questão de desmitologizar os evangelhos. Ele fala que para que os evangelhos sejam de fato aceitos, eles precisam tirar as lendas. O que ele chama de lendas? Os milagres de Jesus, né? Os eventos milagrosos. Se nós tirarmos os milagres dos evangelhos, então nós tiramos todo o evangelho, ok? Bem, acerca ainda da vida de Jesus. Como que os escritores pintaram Jesus a partir dessas fontes, né? A maioria dos eruditos contemporâneos acredita que uma biografia de Jesus em completa escala é impossível, porque os evangelhos são por demais seletivos quanto ao volume e ao tipo de informações que nos apresentam acerca de Jesus. Aí nós vemos em Renan um tipo de biografia, ou seja, né? Em 1863, ele retratou Jesus como um carpinteiro amigável, aquele que se transformou numa figura depois apocaliptista. Não vemos que é uma visão de acordo com os evangelhos, né? Em 1883, nós temos Alfred Edersen, que era um judeu convertido, que publicou também uma outra biografia acerca de Jesus, baseado no conhecimento que tinha das tradições rabínicas. Mais uma vez, não partindo da fonte primária, que são os evangelhos. Então, nós vemos aí a vida de Jesus, a biografia de Jesus sendo pintada e relatada de acordo com diferentes tipos de visões, concepções e conhecimentos. Mas os eruditos ortodoxos não insistem que se deva haver uma narração sempre completa e cronológica das atividades de Jesus, mas que aquilatados através do propósito pelo qual foram escritos, proclamar as boas novas concernentes a Jesus Cristo, os evangelhos eles merecem a nossa total confiança. No próximo slide nós veremos as subdivisões dos 4 evangelhos. O livro de Mateus, por exemplo, qual é a ideia principal do evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus? Jesus como o Messias prometido, não é? Ele sendo o próprio autor, Mateus o apóstolo. Em Marcos, nós vemos Jesus como servo de Deus, o próprio autor, João Marcos. Em Lucas, Jesus, o filho do homem, Lucas também sendo o próprio autor, o médico. E em João, Jesus, o filho de Deus, João também o apóstolo.
Nesse quadro comparativo que vocês estarão vendo aí nesse próximo slide, nós vamos ver a data provável, o lugar provável, né, a quem foi endereçado o Evangelho e qual a ênfase temática. Por exemplo, em Marcos, a data provável da escrita do Evangelho de Marcos está mais ou menos por volta do ano 50 depois de Cristo. Foi escrito em Roma e o público-alvo, os gentios de Roma. Qual a ênfase temática? Atividades remidoras de Jesus. Já Mateus foi escrito por volta de 60 depois de Cristo, tanto Mateus como Lucas, por isso que alguns defendem que Mateus e Lucas, eles, né, copiaram o Evangelho das suas próprias fontes, né? Mateus copiou de Lucas e Lucas de Mateus. E Mateus foi escrito aonde? Na Antioquia da Síria, endereçado a quem? Aos judeus da Síria. E a ênfase temática é Jesus como Messias judaico, seus discípulos, o novo povo de Deus. Lucas foi escrito em Roma, também, 60 anos depois de Cristo, para os gentios, né? Nós vemos que Lucas também descendeu dos gentios, então o interesse dele também que o evangelho chegasse até os gentios. E a ênfase temática é a certeza histórica do evangelho. Por último, João, que foi escrito mais ou menos em 80 ou 90 depois de Cristo, foi escrito em Éfeso, provavelmente, endereçado à população geral da Ásia. E qual a ênfase temática? Fé em Cristo para a vida eterna. Então, nós vemos aí os evangelhos, né, desde sua origem escriturística, né, até a quem eles foram destinados, certo? No próximo slide, nós vamos ver a introdução panorâmica da vida e do ministério público de Jesus. As datas. Quando nós falamos de datas, nós sempre vamos dar uma data provável, uma data aproximada. As datas delimitadoras do ministério de Jesus permanecem um tanto incertas, como eu já falei, né? Principalmente porque não sabemos como Lucas concebia o começo do reinado de Tibério. Mas o período de 3 anos, de 27 a 30 depois de Cristo, é tão provável como qualquer outro. Tradicionalmente, esse espaço de tempo tem sido dividido em um ano de obscuridade no ministério de Jesus, um ano de popularidade e um ano de rejeição. Nós vamos ver agora em relação ao estilo de ensino do Messias. Como que Jesus ensinava, né? Muito tem se falado sobre a pedagogia de Jesus, a forma como ele ensinava seus discípulos e a multidão e aqueles que o seguiam. Vemos que o estilo das lições dadas por Jesus era colorido e pitoresco, abundavam as figuras de linguagem. Então, Jesus sempre utilizava o contexto como parte da história que ele queria contar, das suas parábolas. Falava da ovelha, da dracma perdida, ele falava do joio, do trigo. Tudo isso fazia parte do contexto em que ele vivia, né? Então, com frequência, ele criava declarações, né, que não são esquecidas com facilidade. Por quê? Porque ele dava exemplos. E o próprio Jesus, ele ensinou com a sua vida. Então, ele usava, né, a sua vida como exemplo para os ensinamentos. Então, fica difícil esquecer alguma declaração de Jesus, certo? Muitas declarações dele foram vazadas na forma paralela de declarações, muito própria da poesia semítica ou judaica. Jesus sabia empregar palavras como um verdadeiro mestre. Qual era o conteúdo do ensino de Jesus, né? No conteúdo do seu doutrinamento, Jesus ele erigia sobre o alicerce do monoteísmo ético do Velho Testamento. Claro que ele não poderia fugir, porque Jesus era a própria encarnação da palavra. Então, ele apontava para o que estava escrito no Antigo Testamento. Então, ele anunciava a crença na existência de um Deus único, de amor e de justiça, o qual age tendo em vista a redenção e o juízo na história segundo os seus relacionamentos de aliança firmada com os homens. Ele preferia aludir a si mesmo como filho do homem. Ele não se aludia como o Messias, mas como filho do homem, não é? A quem Daniel contemplava em uma visão como personagem super-humana. Certo? Mas Jesus também se associou consigo mesmo como servo sofredor do Senhor, como filho do homem.
A consciência que tinha Jesus de uma filiação divina sem igual se manifestou no uso que fez da palavra aramaica Abba, pai, que tem um sentido infantil e afetuoso de papai. Os rabinos ousavam aludir a Deus somente como Abi, meu pai, numa forma aí de tratamento mais formal em aramaico. Mas Jesus chegou mesmo a ensinar seus discípulos que se dirigissem a Deus como paizinho, né? Nosso Pai, como nós vemos ali na oração universal, o Pai Nosso. O amor de Deus e ao próximo, eles são os principais imperativos éticos do Evangelho, que o Senhor Jesus sempre fez questão de colocar em seus ensinamentos, né? Seu conceito de vida reta encarecia os motivos íntimos em contraste com o exibicionismo externo. Nós vimos na aula passada que os fariseus, eles tinham como meta esse exibicionismo. Jesus Cristo foi contra esse tipo, né, de exibicionismo. Ele declarou a regra áurea, a qual já havia sido proferida em forma negativa, por muitas vezes antes em uma forma positiva. Próximo slide. Tudo quanto Jesus ensinava foi emoldurado pela sua proclamação de que chegara o tempo de raiar o reino de Deus. Ele representava pessoalmente esse reino. No entanto, previu a sua rejeição, a sua morte redentora e a sua ressurreição. Ele aceitou tudo que estava posto para ele. Ele completou a sua obra. Ele veio, inaugurou a sua obra, a obra de redenção, e ele mesmo completou essa obra. Para além dos acontecimentos, jazia a época em que os seus discípulos haveriam de evangelizar o mundo. Então, ele haveria de retornar com o propósito de julgar a humanidade e estabelecer o reino divino plenamente e para todos sempre. Então, Jesus Cristo, ele veio inaugurar o reino de Deus. Por isso que nós já vivemos esse reino e ainda não, porque ainda não foi estabelecido o reino de acordo com o Evangelho. Nós vamos ver agora um estudo harmonístico dos evangelhos. Esse estudo harmonístico do evangelho, ele prevê os 4 evangelhos, né, em ordem cronológica sobre os acontecimentos do Messias. Tá? As harmonias dos evangelhos colocam em colunas paralelas os textos dos evangelhos, onde seus editores sentem que os conteúdos respectivos são paralelos. Os editores também arranjam as perícopes dentro daquela que lhe parece a ordem cronológica mais provável. Nós vamos destacar aqui 2 coisas dentro da harmonia dos evangelhos, porque nós não podemos nos prolongar, o tempo do vídeo é muito curto. Vamos falar sobre o prólogo lucano e joanino e também sobre as genealogias, né, como um paralelo. Tanto Lucas como João, nos evangelhos, eles trazem um prólogo. E o que é isso, um prólogo? É o que antecede a historiografia de Cristo, a biografia de Cristo. Então, no prólogo lucano, do 3º evangelho, Lucas aponta, se você observar bem o slide, para o propósito que teve ao lançar mão de material previamente compilado por testemunhas oculares, quando quis escrever uma narrativa em ordem da carreira de Jesus. Esse propósito era o de convencer a Teófilo acerca da certeza histórica do Evangelho. As palavras em ordem deixam entrever arranjo cuidadoso, mas não necessariamente um relato cronológico em cada particularidade. Já o prólogo joanino, né, é altamente teológico. Alguns eruditos pensam que originalmente se tratava de um hino, o qual passou a ser incorporado no 4º evangelho com inserções e revisões editoriais. Então ele começa como no princípio, né, fazendo-nos lembrar de Gênesis 1. Certo? As genealogias, por exemplo, nós vemos, né, em Mateus e em Lucas uma diferença. Por exemplo, Lucas, ele apresenta a ascendência real de Jesus na genealogia, enquanto que Mateus, né, ele apresenta a linhagem do pai de criação de Jesus, porquanto, na sociedade judaica, os direitos legais, como, por exemplo, a reivindicação ao trono messiânico de Davi, passava pelo pai, apesar deste ser apenas um pai de criação. Sem embargo, a verdade é que tanto José quanto Maria descendiam de Davi e, naturalmente, de Abraão. Então, nós podemos perceber que o ministério do Senhor Jesus, ele também percorreu ali por toda a Galileia, depois a Judéia e Pérea, e por fim, nós podemos concluir aqui
com o desfecho deste evangelho, que é a Semana da Paixão. Somos todos conhecedores, né, que ali culminou, na Semana da Paixão, né, o fechamento da vida de Jesus aqui na Terra. Né? Enquanto ele foi entregue lá aos romanos para ser crucificado, ele, quando estava na cruz, ele disse: Pai, entrego a ti o meu espírito, tudo está consumado. Então, ali na cruz se consumou a obra redentiva do Messias. E os evangelhos são testemunhas dessa obra que hoje nós temos em mãos, na nossa língua, para aprendermos. Então, eu quero finalizar aqui, desejando que você tenha bons estudos e que você possa ler o evangelho nessa perspectiva harmonística, tendo como principal fonte primária acerca da historiografia do Messias. E até o próximo módulo.